Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas, com o entrevistado na casa dele, no caso a entrevistada e o entrevistador na minha casa, porque ambos seguindo as orientações das autoridades de saúde, ambos conscientes de que a pandemia não apenas não arrefeceu, como, ao contrário, recrudesceu, aumentou. E nós vamos conversar hoje com alguém que está, neste momento, no pior olho do furacão deste país. Alguém que está em Manaus. A vereadora por Manaus, deputada federal pelo estado do Amazonas, senadora por Amazonas, secretária-geral das mulheres, secretária nacional de mulheres do PCdoB, a senadora Vanessa Graciotin. Senadora, a senhora está em Manaus. Como é estar em Manaus e poder ou não poder, individualmente, ajudar as pessoas que estão morrendo nas casas, morrendo nas ruas, morrendo nos hospitais, por falta de assistência da parte de quem deveria assisti-los? Primeiro dizer da minha alegria, apesar do momento difícil, de estar aqui conversando com você, eu que te admiro tanto, eu que te acompanho e sei, Juca, o serviço que você presta à nossa sociedade. Dizer que eu fiquei até poucos dias, até pouco tempo em Manaus, tive que sair a trabalho, e fui orientada pelos próprios companheiros a, nesse momento, não voltar. Então, exatamente nesse momento, eu não estou em Manaus. E quero dizer que estou muito dividida. Às vezes, fico achando que teria que estar agora, nesse momento, porque eu peguei o início. E as pessoas dizem, não, você ajuda mais aí. E eu digo o seguinte, todas as pessoas estão evitando o máximo. Quem pode trabalhar em casa, lamentavelmente, essa não é a condição da maioria das pessoas, não é a condição, inclusive, daquelas e daqueles mais simples que numa primeira fase conseguiram permanecer em casa. E eu digo isso por quê? Porque nós temos um instrumento poderoso para segurar as pessoas em casa, que seria a ampliação da ajuda emergencial, que acabou, e o Bolsonaro não fala nisso, o governo não fala nisso, né? Então, eu mesma eu sou muito criticada, eu acho que todas e todos nós, quando a gente diga assim, gente, fica em casa, assim, mas como é que nós vamos sobreviver? Porque as pessoas precisam trabalhar, e elas não entendem que essa é a obrigação do Estado, é a obrigação do governo. Você veja, assim, na fase primeira, dura, dessa pandemia, a gente conseguiu, não foi porque o Bolsonaro quis, foi porque o Congresso praticamente impôs, e agora não conseguimos ainda essa prorrogação. Isso é muito ruim, porque digamos que o governo decida, Juca, ampliar. Cada dia que ele demora, uma quantidade grande de pessoas que saem às ruas para trabalhar, tipo a nossa cidade de Manaus. E isso faz com que sejam muitas vidas que vão embora a cada dia. Chegar ao ponto de que hoje as pessoas estão morrendo, olha só, as pessoas estão morrendo não só por conta da Covid, porque se infectaram, elas estão morrendo porque não tem assistência do Estado. Olha, eu digo o seguinte, Manaus, eu não abro mais. Ontem mesmo eu abri o grupo, são muitos grupos, eu abri um dos grupos e disse assim, minha Nossa Senhora, hoje não vai ter nada, mas foi o suficiente para eu não conseguir mais trabalhar, porque não tem quem da nossa cidade que não tenha na sua família, que não tenha no seu convívio perdas. Eu, por exemplo, mantive sempre um escritório político. Só do meu escritório foram 3 pessoas numa semana. Assim, pessoas... Uma tinha 31, 32 anos de idade e estava se preparando para casar. Aí, alguns dias depois, morreu o irmão dela.
O melhor amigo da minha irmã, meu vizinho, eu vi a meninada crescer num conjunto, eu morava num conjunto residencial, acompanhei aquela garotada brincando na rua, indo para o colégio de condução, pois primeiro perdeu o pai, um aposentado, mas não tinha 70 anos ainda, da Petrobras, depois perdeu a mãe, aí ele morreu tem 2 dias e ontem morreu o irmão, ou seja, uma família. De um casal e 2 filhos, morreram todos. O interior já começa a viver esse problema, você viu ontem, né? E isso os prefeitos já estavam alertando. Parintins, Faro, foi notícia, Faro é um município do Pará, mas que fica colado com Inhamundá, dividido pelo rio Inhamundá, né? Aliás, é o lago de Inhamundá, fica Faro do outro lado. Lá morreram, acho que 7 pessoas de uma mesma família. Eu fico assim pensando, às vezes parece que a gente está dentro de um filme de terror e que a gente vai acordar e vai ver que isso não está acontecendo. Isso não são números, Juca, isso são vidas, não é? Você não tem ideia do que uma pessoa que conviveu com você, né, 30 anos, a primeira pessoa que você via entrar na sua casa, passava o dia com ela, que era a pessoa que dirigia, a última pessoa que você via quando viajava para trabalhar, você não vai ver nunca mais, deixando um filho jovem. Então, é muito difícil. Eu repito, as pessoas estão morrendo, não é só por conta da Covid, é por conta da falta de assistência. E isso dói demais. Senadora, é verídica a história que eu li hoje de que há pessoas que estão fugindo do hospital para morrer em casa, porque já que vão morrer no hospital, preferem morrer junto dos seus? É verídica e muitas não estão se internando. Você veja, uma companheira nossa, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, foi da direção da CNTE, ela, os filhos e o companheiro, todos com Covid. O companheiro se negou a ir para o hospital. E aí você diz como ajudar. A corrente, o que eu estou impressionada, a gente está conseguindo segurar a situação lá por causa da solidariedade das pessoas. Aí o que o Brasil vê, a solidariedade dos artistas é muito importante, mas muito importante. Você veja esses caminhões da Venezuela, eu fiquei muito emocionada quando eu vi. Caminhões, são 5, já chegaram a Manaus com oxigênio, então isso é muito importante. Agora, do povo, Juca, do povo pobre, do povo simples, você sabe que eu não nasci no Amazonas, mas eu me criei lá desde menina, minha vida é lá, minha filha é amazonense, fez medicina na Universidade Federal, então eu me transformei numa amazonense. Por quê? Porque o carinho que a gente tem das pessoas de Manaus, a empatia, a solidariedade, você vê, eu costumo dizer, é um povo festeiro porque faz festa de aniversário, falta muita coisa para ele. Em casa, às vezes, um eletrodoméstico melhor, mas faz festa de aniversário. Por quê? Para chamar a vizinha, para chamar o parente. São pessoas muito solidárias e essas pessoas estão muito mobilizadas. Eu te disse, eu tenho muitos grupos de gente simples que moram em bairros periféricos e aí são essas pessoas que estão pagando oxigênio, a reposição. Agora, não é só oxigênio. Sabe aquelas máscaras que usam no hospital? Eu não sei aqui o número exatamente. Quando o paciente é internado no hospital, eles dão a listinha, o medicamento tal, a máscara tal. Se quiser fisioterapeuta, tem que pagar porque a unidade de saúde não dispõe disso. Então falta tudo lá. Aí eu pergunto a vocês, que ministro é esse? Que secretário é esse? Que governador é esse que nós temos, gente? Aliás, um governador que na primeira fase comprou respirador que custava, que eram só respiradores, não eram aqueles equipamentos de uso hospitalar, que custavam 8 mil, 9 mil reais, pagou 80 mil. Ou seja, isso não é blá, 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 isso é prova, está provado. A Assembleia Legislativa do Estado fez uma CPI, isso publicado ao vivo, mostrados documentos, depoimentos. O governador sofreu no início um processo de impeachment que recolheram. Por quê? Porque para ele se salvar, ele distribuiu o governo à Assembleia Legislativa. Então, o secretário de saúde do Amazonas é tipo um ministro, não entende nada de saúde, nunca atua na área de saúde, mas é parente
de uma deputada estadual. E assim está o governo do estado do Amazonas. Em Então, dezembro... senadora, quer dizer, primeiro vamos deixar algumas coisas claras para quem nos vê. Senadora Vanessa Gaziotin é catarinense. Adotou Manaus e o estado de Amazonas desde menina. A senhora fez referência ao governador. Governador que apoia e apoiou o atual genocida que está em Brasília. Eu lhe pergunto, na sua avaliação aí política, nós estamos diante de um caso de incompetência, de um caso de corrupção, dos dois, ou, mais grave do que isso, nós estamos diante de uma política deliberada, chamada de necropolítica, até para, como algumas pessoas importantes estão defendendo, fazer uma limpeza nesta nova ordem econômica da tecnologia, da revolução tecnológica, matar boa parte da população da humanidade para que ela não pese sobre os estados. Como é que a senhora vê essa situação? Olha, o Bolsonaro, ele sempre foi um fascista, um nazista. E a gente sabe que os fascistas e os nazistas, eles não se importam com as vidas. Eles não se importam absolutamente com as vidas, né? Agora, o governador do estado do Amazonas, Juca, você sempre foi um homem da comunicação. Então, você sabe que a minha fala não vai nenhum demérito às pessoas da comunicação, pelo contrário. Tem pessoas extremamente preparadas, se candidatassem hoje para ser prefeito, governador, eu acho que seriam excelentes gestores, mas pessoas preparadas, que não é o caso do governador do Amazonas. O governador do Amazonas hoje, Wilson Lima, ele era aquele apresentador sensacionalista de programa de televisão. Então, ele fez nome, ele adquiriu idade falando mal da política, principalmente da esquerda, principalmente da gente. Eu era assim um demônio vestido em forma de gente, né? Eu que estive lá defendendo a Dilma, a única do meu estado, porque a bancada toda se evadiu, né? Toda arregou, e ele dizia, o lema dele era bronca é comigo. Assim, uma coisa despolitizada e na onda do Bolsonaro, e se elegeu governador, lamentavelmente, para a gente, para o nosso povo, num pior momento, porque é o momento da pandemia, no momento que a gente precisava de mais lucidez. Então, com isso eu digo o seguinte, eu acho que o governador do Amazonas, ele é um oportunista. Dizem lá que por trás dele tem muitas pessoas fortes, né? Ele era funcionário de um conglomerado de comunicação, funcionário, que dizem lá, né, falam que é quem está por trás dele no comando, mas ele absolutamente nada em todos os aspectos. Ele não tem autoridade, ele não tem postura nem para, eu não digo nem exigir do governo federal, mas para pedir. Aí diz assim, o governo federal sabia. Cadê uma? Você viu, por acaso, alguma publicação do governador do Amazonas indo forte para cima do presidente Bolsonaro, desse ministro general? Não dá nenhuma, porque desculpa a expressão, eu não gosto de falar, mas é um pau mandado, ele não sabe, eu acho que ele não tem ideia da posição que ele está. Né, não tem ideia, ele pensa que ele está apresentando um programa de televisão, só que o que ele está apresentando agora são mortes, e mortes, e mortes, e mortes, não é? Então... Eu queria que a senhora respondesse à presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Amazonas, a presidenta Cleidinir Francisca do Socorro. Os hospitais foram desativados do primeiro pico para agora, né? A demanda foi bem maior e com isso quem está perdendo e sendo prejudicado é a população do nosso estado, da cidade e os profissionais de saúde também que estão aí à frente dessa batalha, dessa guerra, sem a mínima estrutura, né, para trabalhar. Nem as EPIs adequadas os profissionais estão tendo,
nesse momento tão difícil, né, que está acontecendo aqui no nosso estado, né, um número muito grande de infectados. Nossos profissionais já estão aí na frente sendo contaminados por falta de uma estrutura adequada, por falta de EPIs adequadas e chegando muitos até a óbitos, né? Ela se refere, Juca, aos hospitais de campanha. Lá no ano passado, desde março, abril, logo que as coisas começaram a ficar muito difíceis, foram abertos hospitais de campanha pelo governo do estado e pela prefeitura de Manaus. Hospitais que contribuíram muito. Eu não ia visitar amigos lá porque não pode, mas muitos dos nossos companheiros, das nossas companheiras, passaram 20 dias e conseguiram superar aquela fase. Pois bem, quando foi dezembro agora, eu em Manaus, as pessoas andavam na rua e eu ficava assim apavorada, porque eu passei toda a campanha lá, mas eu consegui, e depois da campanha, não é? Fiquei, e as pessoas, porque a propaganda dizia isso, está tudo acabando, aí fechava o hospital de campanha, fecharam tudo, desativaram tudo, agora está melhorando, agora está indo embora isso. Então, como se o governo dissesse, a vida está se normalizando. Mas, ao mesmo tempo que o governo fazia isso, a própria prefeitura, as autoridades eram alertadas pelas autoridades sanitárias, pelos pesquisadores, pelos infectologistas, principalmente o pessoal da Fiocruz. Aqui eu quero render uma homenagem a eles, porque sofreram muito. O pesquisador Marcos Jansen, todos eles sofreram muito desde a primeira hora do ano passado, quando começou a pandemia, porque foi o primeiro estudo registrado no CEPEM, eu acho, no Conselho de Estudo da Quina, pois os filhos do Bolsonaro, o Bolsonaro, mas assim, iam para cima deles, para cima da família deles, entendeu? Sofreram assim, coitados, né? Ameaçavam de mortes. Então, esses pesquisadores todos alertando o governo do estado, o município e a União de que nós teríamos novos problemas para se preparar. Aí o que fez o governador? Foi a imprensa, anunciou, isso antes do Natal, em dezembro, anunciou que teria publicado uma portaria restringindo a circulação de pessoas e os serviços. Pois bem, no dia seguinte começou uma mobilização em Manaus, a gente sabe, principalmente orientada pelos comerciantes, pois 2 dias depois o governador voltou a público dizendo que estava revogando a portaria. Revogou, porque não tem autoridade, porque não tem força para segurar o que tem que ser seguro, não é? Agora, eu fiquei pensando, mas se ele está fazendo isso, como é que ele não está anunciando nenhuma medida na área de saúde? Cadê os hospitais? Vão reabrir? Não reabriu um hospital, sequer falou em reabrir o hospital, sequer falou em preparar as unidades de pronto atendimento, porque grande parte dos pacientes hoje, Juca, não estão em hospitais porque não tem vaga, estão nas unidades de pronto atendimento. Não é? Grande parte vai para o posto de saúde, para a unidade ficar lá, até conseguir a bala do oxigênio, conseguir a máscara e manda para casa, e vai se cuidar em casa porque aqui não tem mais lugar. E conseguir como? Com a ajuda de pessoas. Não é? Então, é isso que ela diz, que a nossa companheira da saúde fala, um despreparo e um descompromisso. Aí você dizer, mas eles são genocidas, eles são adeptos a essa política. De uma coisa eu sei, eles não têm compaixão, eles não têm, aliás, se tivessem, porque se não fosse a pandemia a gente estava vivendo outro problema, claro que não tão grave, não vidas sendo perdidas, mas era emprego sendo jogado para fora, direitos sendo acabados, né? Porque para isso que eles chegaram no poder. Eu vi não sei se você viu, depois no particular eu posso te indicar, um médico do Hospital Universitário Getúlio Vargas. É um hospital, eu estudei na Universidade Federal, eu fui presidente do DCE, é parte da minha vida lá. Então, desde que eu pude, como parlamentar, ajudar aquela unidade, e a gente levantou muito, Lula levantou aquela universidade, o próprio HUGV, o hospital, aí vendo um depoimento de um médico do setor de UTI, é de chorar, assim, sabe? Aí depois eu procurei
Você viu, né? Eu Isso procurei ver viralizou, isso viralizou. É um depoimento dilacerante. Mandei uma mensagem para ele. Ele, na época lá, ele deu como exemplo assim, olha, eu até não gosto tanto do Bolsonaro, mas votei no primeiro turno e vou votar no segundo. Eu sei que pode não dar certo, mas tem que tirar aqueles lá. Ou seja, aquela história de que eram monstros que estavam no poder, Lula, Dilma, a gente, ele disse assim, olha, e deu... Senadora, tá eu vou interrompê-la porque eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo. Sim. Mas essa, para mim, é a questão central. E que as pessoas desta questão não podem se eximir. Independentemente de ter horror ou não ao PT. Não é possível, entre um genocida que fazia o discurso da tortura e o professor dócil e doce, como é o professor Fernando Haddad, alguém ter dúvida sobre as pessoas. Não importa partido, não importa coisa alguma. As pessoas. Ninguém pode se eximir disso. Eu vou fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a senadora Vanessa Graziotin. Converso com a senadora do estado de Amazonas, Vanessa Graziotin, secretária nacional de mulheres do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. E, para começar esse bloco, nós vamos ouvir o jornalista Jonatas Campos, do programa Central do Brasil, da TVT. Olá, Juca, é sempre um prazer participar do seu programa. Lembrando que a Central do Brasil volta ao ar em sua segunda temporada agora no final de janeiro, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas, na TVT. Senadora Vanessa, a minha solidariedade com todo o povo do estado do Amazonas, a partir da senhora que representou e representa tão bem o estado. Minha pergunta é sobre política internacional, porque nós vimos que o estado da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro, ofereceu uma ajuda ao estado do Amazonas e em pouco mais de 48 horas essa ajuda se concretizou. Então eu queria que a senhora fizesse uma comparação com as declarações do presidente Bolsonaro de que iria mandar um avião para os Estados Unidos, trazer oxigênio para o estado, para as pessoas. A comparação entre a relação dos países da América Latina, ou seja, a Venezuela com todo esse ataque que sofre, em 48 horas já havia disponibilizado a ajuda que havia prometido através do seu chanceler, e essa conversa do presidente Bolsonaro, que é aliado do presidente Trump, o ex-presidente Donald Trump, de que traria ajuda dos Estados Unidos, e eu gostaria de saber de você se isso se concretizou. Olha, sobre a Venezuela, a gente conversava antes de entrar aqui no ar, eu e o Juca, que foi uma cena assim emocionante, vendo primeiro os caminhões passarem pela fronteira, Santa Helena, lá de Roraima, com a Venezuela. Eu já fiz bastante esse trecho de carro, porque é engraçado, né? A gente que é do Amazonas, a gente vai de carro até Venezuela, de lá para a América Central, até para a América do Norte, se quiser, mas a gente não vai de carro para o nosso próprio país, né? Diferente da década de 70, que quando eu era menina ainda e que todo mundo ia de carro porque tinha BR-319, né? Então foi uma emoção quando os caminhões chegaram lá e já estão em Manaus. Ou seja, aí o Juca dizia assim, é a política necropolítica para se livrar. Bom, isso é uma coisa assim bastante complicada, mas sem dúvida nenhuma é parte da política que nós vivemos, né? Em todos os seus aspectos, né? Porque você tem um contingente de pessoas hoje descartáveis, que não têm trabalho e que dificilmente conseguirão o formato produtivo, não é? E na área da saúde tem gente que pensa assim também, só que foi tão devastador, está sendo tão devastador, que está levando, inclusive, pessoas de alto poder aquisitivo, né? Está levando, porque hoje a falta do oxigênio em Manaus não atinge só os hospitais públicos, atinge os hospitais privados também, não é? Então todos aquelas que sempre jogaram pedras na Venezuela, e eu lembro Requião e Lindbergh indo à Venezuela, né? A gente teve um grupo lá de parlamentares, senadores que foram
para meter o pau, para dar asas à oposição lá do governo do Maduro, naquelas várias tentativas de golpes, né, que a Venezuela sofreu, o governo da Venezuela sofreu desde Hugo Chávez. Aí a gente disse, não, isso não pode ficar assim, vamos lá também, vamos ver a nossa parte. E o que a gente viu lá? Muito sofrimento, muita falta de insumos. Por quê? Por conta de um boicote econômico. Não é porque não tem um povo que não queira trabalhar, não, porque um boicote como os Cuba sofre até hoje, há décadas, mas sobrevivem. Então eu fico pensando, o que se passa pela cabeça das pessoas, né? Receber o oxigênio da Venezuela. O Bolsonaro já disse, não foi a Venezuela que mandou, não, foi o Arte Martins. Se a Venezuela não quisesse, os caminhões não saíam. Então foi a Venezuela, sim. Foi a Venezuela, sim. Foi o governo da Venezuela, sim, que mandou ajuda para nós aqui, não é? Então, penso assim, porque muita gente lá do meu estado, da minha região principalmente, pensa em Venezuela, sabe no quê, Juca? Não pensa nas pessoas, não, pensa em Margarita, onde eles iam passar as férias. Era o balneário, porque ia de carro, né? Aquela praia de Margarita, tudo muito mais barato, e hoje eles ficam meio assim de ir até lá. Mas, enfim, é um nível de solidariedade que eu comparo, sabe a quê? Ao que eu falava do povo de Manaus. É um povo pobre, humilde, que ajuda. É a mesma coisa que está acontecendo com a Venezuela. Eu não vejo a hora de chegar às conclusões ou ver o avanço das vacinas que estão sendo produzidas em Cuba. Agora tem a Soberana 2 também, tem a Soberana 1 e a Soberana 2. Não é? E isso mostra o quão atrasado nós somos. Hoje, não sei se muita gente que está te ouvindo, te acompanhando aqui, acompanhando a TVT, se reparou, prestou atenção numa das notícias que eu considero mais graves. O fato de que o Brasil, em outubro, não apoiou, no âmbito da Organização Mundial de Saúde, o pedido da Índia. Foi o único país em processo de desenvolvimento que não ficou com os países em processo de desenvolvimento, ou seja, com os mais pobres. Se aliou aos Estados Unidos, à União Europeia e ao Japão, para dizer não à quebra da patente da vacina. Se tivessem aprovado a quebra da patente da vacina naquela época, Ju, o mundo inteiro hoje teria vacina para todo mundo. Você tem ideia do que é isso? Nós estamos com 6 milhões que foram distribuídos, 4 milhões e 800 para serem liberadas pela Anvisa, que já estão no estoque do Butantan, não é? E os tal 2 milhões que o Bolsonaro diz que vai vir, e parece que não virá, da Oxford, lá da Índia, né? Então, se a gente somar 6 com 4, 4.800, com mais 2... 6 com 4, 10.800, com mais 2.800, não dá para vacinar as duas etapas, as duas doses, sequer nos profissionais de saúde. E quando isso acabar? Olha a revolta que vai ser do povo quando isso acabar. Eu sei, porque eu estou acompanhando os idosos. Os estados, os municípios estão abrindo para as pessoas se inscreverem, né? Vai ser olha, imagina, acaba a vacina, a pandemia se alastrando, porque eu respeito muito o Dr. Nicoleles, eu respeito muito os pesquisadores, todos eles, e eu ouço a mesma coisa de todos eles. Se não houver medidas mais rígidas, o Brasil, as cidades brasileiras poderão se transformar numa Manaus. Poderão se transformar. Por quê? Por conta de uma reinfecção, por conta de uma nova cepa, uma mutação, que também não é conversa fiada. Tudo está sob estudo, mas isso já é colocado, inclusive, em Manaus, que atinge jovens que forem. A senhora fez referência a mais uma mentira do genocida com essa história da White Martins, como se a White Martins fosse soberana na Venezuela. Ela resolve o que ela faz. O gás que estava lá não foi comprado pelo governo venezuelano. Mas ele mente também em relação ao STF, ao dizer que o STF o amarrou, o proíbe de combater a pandemia, delegou aos governos estaduais e municipais. Eu gostaria de ouvi-la a esse respeito, porque eu sei que muita gente, por incrível que pareça, acredita nesta pataquada.
Olha, acredita nessa e acredita em muitas outras mentiras do Bolsonaro, porque se não acreditassem, você vê, já está caindo muito o nível de aprovação dele perante a opinião pública. Eu reputo isso principalmente ao fim da ajuda emergencial, né? Principalmente. Mas com o fim da ajuda emergencial, as pessoas vão parar de focar muito no que ele diz e começar a prestar mais atenção, né, se é de fato verdade ou não o que ele diz. Então, veja, o que o Supremo decidiu, e a nota do Supremo, o Supremo teve que soltar uma nota. E por que, Juca? Será que o Supremo soltou uma nota? Por conta disso, porque muita gente ainda acredita no Bolsonaro. Aquilo que eu dizia, Manaus está morrendo, gente, mas tem muita gente que não acha que é culpa do Bolsonaro. E ainda xinga quem critica Bolsonaro. Então, o que eles estão dizendo? A culpa é dos governos anteriores, que não investiram na saúde. Não é do Bolsonaro. Coitado do Bolsonaro pegou isso. E eles têm uma comunicação assim, é uma comunicação que a gente tem que estudar. Eu sei que a gente está estudando, mas a gente tem que fazer frente, porque é muito poderosa a comunicação deles. Eu gosto muito de repetir o Postman, que estava à frente da fundação do PT, não é? Gosto muito do Postman, trabalhei muito com ele quando estive no Congresso, e me impactou muito uma questão que ele disse, marcou, ele disse, olha, as pessoas vivem em assembleias, em torno de 200 milhões de pessoas, sei lá, 80 milhões de pessoas, já estou dizendo a população do Brasil, 80 milhões de pessoas participam semanalmente de assembleias, mas são as assembleias de Deus. Aí você pergunta, está falando contra a religião? Não, eu mesmo sou crente, né? Fui batizada, eu sou crente, eu estou me referindo àquelas pessoas que usam a religião para distorcer a verdade, usam a religião para enriquecer, para desviar recursos do povo pobre. É isso que eu estou falando, para não confundirem aqui. Então, a comunicação dele é muito forte, ele mentiu. A mentira foi tão forte que o Supremo soltou uma nota. A decisão do Supremo qual foi? A esperança, né, senadora, é que aconteça aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, onde também, né, chegou à presidência um presidente mentiroso com esta política das fake news e, felizmente, foi apeado do poder. Nós vimos, né, estamos gravando exatamente no momento em que Joe Biden está assumindo a presidência nos Estados Unidos. Quem sabe esse dia esteja próximo do nosso país. Eu queria ouvi-la em relação a um outro fato grave, este causado pelo Procurador-Geral da República, o senhor Aras, que nos ameaçou com o estado de defesa, ou não foi uma ameaça? Foi, claro que foi, como Bolsonaro disse há uns 2 dias, que a democracia ela só persiste ou persistirá de acordo com a concordância das Forças Armadas, né? Agora, por parte do Bolsonaro, veja, essa é uma velha tática dele. A tática, toda vez que ele se vê acuado, que ele se vê denunciado, ele parte para o ataque. É aquela velha história, né? Na política e na vida, que a melhor forma de defesa é o ataque. E o Bolsonaro, melhor do que ninguém, sabe disso. Ele ataca onde? Ele ataca a democracia. Só que, partindo do Bolsonaro, a gente sabe que é desejo dele. Não é só uma tática manjada, velha, é o desejo. Ele só não fechou o nosso regime democrático, ele só não atentou contra o nosso regime democrático porque ele não tem força. Assim como esse que você disse, lá nos Estados Unidos, menos importante de quem entra é quem está saindo, né? Então isso é importante. E a gente viu, o presidente dos Estados Unidos, ele só saiu, só largou o carro porque ele não reuniu forças, ele tentou um golpe. Né? Ele provocou mortes, genocida tal qual o Bolsonaro, e tentou com senadores, deputados do Congresso americano com que o segurasse no poder e não conseguiu, igualzinho o Bolsonaro, igualzinho. Então ele usa o Aras, é uma vergonha, aliás, é uma vergonha o Ministério Público não ter entrado com nenhuma ação contra o governo federal, uma ação no mínimo de pressão para que o governo federal adotasse medidas importantes para resguardar vidas. Quem entrou com essas ações, e a gente está vendo aí uma série de liminares dos ministros, Lewandowski e outros, foram os partidos políticos, foram as entidades, porque o Ministério Público mesmo
Aí, vir com essa ameaça é ameaça, sim. Agora, para nossa sorte, eles não têm força suficiente, ainda bem, espero, e espero que. E você tem sido uma peça fundamental nisso, do esclarecimento das pessoas, sabe? Isso é muito importante, a gente precisa trazer as pessoas para o lado de cá. Eu sei que tem muita gente que, como você diz, odiava quem estava no poder, mas eles foram tão bombardeados com mentiras, eles acham que o Lula é um ladrão, é o maior ladrão do planeta. Eles acham que a Dilma é a maior corrupta, não tem um processo contra ela. Não é? Eu digo assim, olha, eu convivi só lá em Brasília, há 20 anos, então eu conheço todos. Com o Bolsonaro eu nunca troquei uma palavra. Eu fiquei 12, assim, do lado dele. Eu ainda ia meio de lado para não ter o perigo de esbarrar nele. Mas não era eu, ninguém trocava palavra com ele, porque o Bolsonaro sempre foi isso, sempre foi de só subir a tribuna para elogiar a tortura, para falar mal das mulheres, porque é um misógino, é um machista, não é? Falar mal de homossexual, isso foi o Bolsonaro, não é? Então, eu sei que, de fato, a gente não pode também querer tapar o sol com a peneira. Corrupção houve. Aliás, o sistema que a gente vive é um sistema que favorece a corrupção, que leva à corrupção. Esse é o sistema capitalista. Então, houve corrupção? Houve. Acho que o governo pecou, né? Eu faço parte, meu partido fez parte, porque talvez não tivesse enfrentado como deveria ter enfrentado. Agora, os grandes corruptos fizeram um golpe. Os grandes corruptos continuam no poder. São líderes. Na verdade, né, senadora? Na verdade, a anticorrupção dos que fizeram o golpe se limitava a dizer, olha, tem umas pessoas roubando aquilo que nós sempre roubamos. Vamos parar com isso que nós queremos voltar a roubar. Não foi nada diferente disso. Eu vou ter que fazer mais um intervalo e voltaremos em seguida. Converso com a ex-senadora pelo estado de Amazonas, Vanessa Graziotin, secretária nacional de mulheres do Partido Comunista do Brasil, catarinense, que Manaus adotou o estado de Amazonas para a vida. Tem uma filha, manauara, amazonense. E eu queria agora, senadora Vanessa Graziotin, que a senhora ouvisse uma pergunta de uma jovem que nós vamos ouvir muito falar pela frente da história política desse país. Ela acabou de ser candidata, bateu na trave a candidatura à vereança dela pelo PT aqui em São Paulo. A senhora vai ouvir uma pergunta da educadora popular Luna Zaratini. Oi, Juca. Oi, Vanessa. Aqui é a Luna. Eu sou educadora popular, coordeno a rede de cursinhos populares Elza Soares e faço parte do Movimento Popular de Juventude em Disparada. Queria fazer algumas colocações e uma pergunta para a Vanessa sobre a situação política. A gente tem vivido uma grave crise econômica, política, sanitária, principalmente produzida por esse governo Bolsonaro, que tem uma política de morte. A gente viu cenas de caos, de calamidade, e acho que foi o caso de Manaus, com a falta de oxigênio, com hospitais superlotados, com pessoas morrendo por asfixia. Ao mesmo tempo, a gente viu o pior Enem da história, com 50% de abstenção, mas mesmo assim com salas lotadas, com aglomeração, sem seguir protocolos de segurança mínima, e as pessoas tiveram que escolher entre uma vaga na universidade e se proteger ou não do Covid-19. Então é muito grave o descaso desse governo. E eu queria saber um pouco de como andam as mobilizações, como a população tem reagido, se a população tem responsabilizado esse governo e qual que é o papel dos movimentos sociais, da esquerda, no Fora Bolsonaro em 2021. Porque eu acho que essa é a nossa tarefa urgente, acabar com esse governo. Muito obrigada, espero aí a resposta. Gente, ver a Luna falando assim, eu fui de esperança. Eu conheço a Luna, você sabe que eu e Lindbergh
A gente tem um canal que está aí meio parado, ele agora foi candidato a vereador e eleito vereador no Rio de Janeiro, mas a gente esteve pessoalmente com a Luna num bate-papo muito bacana. Ela era da diretoria da Uni, e eu concordo com você, viu? Ela vai longe. E eu tô ela falando assim, eu pensando, como é que eu tô ficando velha, viu? Eu fui colega do pai dela, né, que é um grande deputado federal, meu amigo, e do avô, que também foi deputado federal, né? E do avô, então imagina a minha. Olha você. Vamos fazer de conta que a gente não falou isso, né? Eu fui colega do avô, Vanessa, Do na avô, clandestinidade. Nossa, Zaratini, nossa senhora. Bom, eu não cheguei a ser da clandestinidade, eu fui um pouco depois, né? Porque eu era aluna na final da década de 70, quando a gente lutava contra a ditadura militar. Eu nunca esqueço que o Figueiredo foi a Manaus, o presidente Figueiredo foi a Manaus, a gente reuniu, éramos poucos à época, do movimento estudantil, nós nos reunimos e ele ia fazer um comício na Bola das Framas. Para quem não conhece, a Bola das Framas fica junto ao Distrito Industrial de Manaus, né? A gente disse, nós vamos acabar com o comício dele, a gente acabou, porque nós nos dividimos 2 para cada fábrica, e a gente ficava na porta da fábrica, os operários eles iam ter que pegar os ônibus para ir até o comício, e a gente dizia, gente, não pegue o ônibus, não vamos lá, pois a gente esvaziou o comício, a gente esvaziou, foi uma coisa assim, mais linda da minha vida. Isso é aluna, viu, gente? Então, como aluna, eu conheço tantos outros jovens que a gente precisa muito deles, né? E ela falava como a gente mobilizar. Primeiro, eu acho que é isso, porque ninguém faz nada se não tiver convicto daquilo. Então, primeiro, a gente tem que enfrentar essa guerra ideológica que a gente vive. Ela falou do Enem, e passava assim um filme pela minha cabeça. O ministro da Educação teve a cara de pau e dizia, foi um sucesso. Mas como um sucesso? 52% quase de abstenção, como que foi um sucesso? Manaus não teve Enem. Graças a Deus, a justiça cancelou, e o Bolsonaro não conseguiu reverter. Então não teve Enem, Manaus menos mal, mas não devia ter tido no Brasil inteiro, e mais adiante faria, né? Mas não é só isso do ministro. O ministro é aquele que diz assim que mulher deve obediência aos homens. Então, o que espera de um governo desse, né? E tem que ter claro que quando diz assim que mulher deve obediência ao homem, diz que mulher é inferior do que o homem. Então, se a mulher é inferior ao homem, a mulher pode ter um proprietário. Pode ser o homem, pode ser o proprietário da mulher. Isso leva ao feminicídio, isso leva à morte. Hoje, mais de 40% das famílias são sustentadas, são providas por mulheres, não é? Então, se a gente está fora para trabalhar, a gente tem que ter o mesmo direito, a gente tem que ter o respeito, tem que ter o mesmo espaço na política, tem que ocupar os espaços de decisão ao lado dos homens, né? Mas olha, como a gente mobilizar? Eu já peguei aqui, porque eu já disse eu vou de qualquer jeito. Vai ter uma carreata, você sabe, né? A Frente Brasil Popular, a Frente Sem Medo, eu espero que todo mundo, eu não quero nem saber quem vá. Tem gente aí desses tucanos que eu detesto, que eu odeio, que fizeram um golpe, mas vão para lá, pega o carro deles e vão para lá também, a gente pega o nosso e eles que peguem o deles, vão, né? Tem gente que esculhambava, não tem problema, vai lá, vai ver, ele fica no carro deles, a gente fica no nosso carro, mas uma carreata no Brasil inteiro. Olha, eu estou botando muita fé nisso, viu? No próximo sábado agora, eu estou com o card aqui, já espalhei para quem eu pude. E aí eu lhe pergunto, com sua experiência política, e inclusive de convivência com as Forças Armadas, por que com a sua experiência num Estado em que a presença das Forças Armadas sempre foi uma presença fundamental? A senhora tem alguma esperança de que quem pensa no Exército Nacional, nas Forças Armadas, esteja percebendo o quanto este governo está contribuindo para desmoralizar a imagem das Forças Armadas, tão custosamente recuperada depois do período da ditadura? Ou a senhora acha que não? Que o nosso Exército está... Eu quero dizer que essa pergunta ela é muito delicada, e que a resposta é muito pessoal minha, viu? Mesmo porque no partido a gente tem assim um debate profundo. Você sabe que quando o Aldo Rebelo teve no Ministério, foi ministro da Defesa,
assim como o ministro da Defesa foi Jacques Wagner, Perpétua Almeida, deputada que hoje é líder da bancada, teve numa secretaria importante do Ministério, ela presidiu a Comissão de Relações Exteriores do Congresso. Eu mesma tinha muita proximidade, como você diz, com as Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, mas principalmente Exército. O general Vilas Boas era um amigo de convivência muito próxima. Eu quero dizer que eu fiquei assim... Se eu sofri uma das decepções que eu sofri na vida foi com o general Vilas Boas. General Vilas Boas, a gente viajou muito pelo Amazonas, ele comandou, ele foi titular do Comando Militar da Amazônia, ele tinha, como você diz, uma fala, uma visão progressista das Forças Armadas, de nacionalismo, de desenvolvimento, de defesa da democracia e do papel dos militares. Aí fez aquele Twitter, que foi uma ameaça também, né, diferente de hoje, porque se eles tivessem um apoiamento hoje, que tinha uma época, o Bolsonaro já tinha feito golpe, então o Vilas Boas teve um papel assim terrível, né, no encerramento, no golpe que a democracia brasileira sofreu. Mas eu acho, sabe o quê? Eu acho que, e falando isso, a minha opinião pessoal é que as Forças Armadas estão muito envolvidas, sempre esteve muito envolvida com o Bolsonaro. Esse negócio de que não, muito envolvido. Eu luto há muito tempo, que eu digo assim, mas peraí, vocês são contra o Bolsonaro, mas ele vive nas atividades de vocês, mas é porque ele é militar, era o que diziam. Então, para mim, as Forças Armadas estiveram muito presentes em tudo de errado que o Bolsonaro fez e para ele chegar onde chegou. Ajudaram e ajudaram muito. Nosso desafio agora é mostrar que eles estão sendo desmoralizados. Ou eles saem de lá, ou eles se desmoralizam de vez, né? Eu acho que eles sim precisam dar uma guinada agora e uma abandonada a essas atitudes genocidas, antidemocráticas, bárbaras, eu diria, cometidas por Bolsonaro. Porque, olha, aquele Pazuello... E o papel de Rodrigo Maia, senadora Vanessa? Ele perdeu a chance, ou está perdendo a chance de entrar para a história, de fazer, mesmo que seja agora no fim do mandato dele, como se fez na América do Norte no fim do mandato do Trump, botar um impeachment para votar, porque não sei qual é a sua posição, a minha é muito clara. Eu acho que a hora não é de cálculo político, a hora é humanitária. Não é a economia, seu idiota, não é a política, seu idiota. É a humanidade, seu idiota, que está em jogo. Estou errado? Não, não está errado. Eu pelo que conheço, o Rodrigo, primeiro que, do ponto de vista do projeto de país, nunca a gente teve ilusão com o Rodrigo Maia, porque ele sempre foi um neoliberal corrupto. Ele e tantos outros voltaram atrás da questão da privatização do Sistema Único de Saúde por conta disso. Quer dizer, então eles eram burros, porque precisa morrer gente para eles saberem do papel de um sistema público de saúde. Tenha santa paciência, né? É porque eles ficaram sem condição política de sustentar a privatização do sistema de saúde. Então eu nunca tive ilusão nenhuma com o Rodrigo Maia no que diz respeito ao projeto de nação. Ele teve no golpe, teve tudo. Agora, acho que ele também está por aqui com o Bolsonaro. E não botou nenhum impeachment para votar porque ele tinha a esperança, minha opinião, de ser novamente candidato a presidente da Câmara. Então ele não podia ficar mal nem com um lado e nem com o outro, né? E com você eu concordo também, eu acho que sempre é tempo. E é tempo, mesmo porque o principal cálculo, como você diz agora, é vida. Então, quanto maior a pressão, maior fica a chance de salvarmos vidas, não é? Então, eu acho que, aliás, tiveram outros pedidos agora nesses dias, né, de impeachment, inclusive dos partidos de oposição. Então, eu acho que ele estaria, sim, prestando um grande serviço à sociedade fazendo isso, porque ele colocaria... Senadora, com todo o seu conhecimento, para quem não sabe, aliás, eu não disse, a senadora, entre outras coisas, é formada em farmácia. Portanto, é uma profissional da saúde e tem conhecimento desta área. Eu queria que a senhora, num esforço enorme de síntese, porque nós, infelizmente, temos só mais 3 minutos. Eu queria que a senhora fizesse referência à questão do tratamento precoce e aquilo que mais me preocupa. Além da falta da vacina, nós temos uma parte da população recusando a vacina. Gostaria de ouvi-la sobre esses 2 temas.
Então, primeiro, o tratamento precoce. Já na iminência desse caos de Manaus, o Ministério da Saúde, não só o ministro esteve lá, mas mandou uma das suas secretárias. Secretária, um cargo importantíssimo, acho que até em Educação e Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, que era secretária desde a época do Temer, foi uma das lideranças contra o programa Mais Médicos no Brasil. Ela foi em Manaus fazer, sabe o quê? Rodar as unidades de saúde pedindo tratamento precoce, com cloroquina, com remédios para parasitas, antivermífugos, essas coisas que não tem comprovação nenhuma. Ela não foi muito lá bem recebida porque as unidades, muitas delas não aceitaram. Pois eles não fizeram um ofício formalizando isso, dizendo que tinham que estabelecer isso. Isso é um absurdo, gente. E não precisa ser farmacêutica, não precisa ser médica. Minha filha é médica, ela atua na saúde básica, então ela disse, olha, mãe, o problema, você não tem ideia das consequências da Covid, não pense que depois que a pessoa se salvou, ela fica bem, não, fica sequelas muitas vezes muito graves, não é? Então isso é um absurdo, o Bolsonaro com esse negócio de cloroquina, o próprio ministro, né, com o negócio de cloroquina, é um absurdo. E o segundo que você falou? A vacina, as pessoas que se recusam, que não querem vacina. Gente, é muita. Não é só gente que não estudou. Não, é gente estudada. Eu conheço, eu convivo. Porque, sabe, muita gente diz que não quer porque tem o direito de não querer. E não quero, porque posso ter outros problemas de saúde. Não existe. Não existe isso, gente. A vacina, ela é segura e você tem a obrigação de tomá-la não por você, mas pelos outros. Porque se você não está preocupado com a sua saúde, se preocupe pelo menos com a saúde daqueles que estão ao seu redor, não é? Então, eu acho que a vacina tem que ser obrigatória, claro, que é obrigatória tipo o voto. Ninguém vai pegar ninguém no cabresto e levar para vacinar. Mas conforme você determina uma obrigatoriedade, você mostra para as pessoas que ela é importante, não é? Que ela é importante. Então, tem de fake news para vacina, é o que não falta. E, lamentavelmente, esses pastores aí, dos quais eu falei aqui, né? Eles difundem muito isso, vai botar RNA, vai botar chip. O que é isso? Não vai mudar nada, não vai haver nenhuma mutação, pelo contrário, vai salvar vidas. E eu acho que o nosso foco principal hoje é a vacina. E para a gente ter a vacina, a primeira delas é arrancar Bolsonaro, porque a hora que a gente arranca Bolsonaro é a hora que a gente consegue mobilizar o país para ter a vacina, porque nós não temos a vacina até hoje por culpa dele, eu não tenho dúvida disso, a culpa é dele, Jair Bolsonaro, está lá o Congresso. Vanessa Graziotin, muitíssimo obrigado, espero poder voltar a conversar com a senhora numa circunstância muito melhor, é visível a sua emoção, brilho dos seus olhos. Eu quero dizer a você que nos vê que eu estou pronto para tomar a vacina, está aqui o braço, que se a vacina causasse alguma mutação, por exemplo, de fazer um terceiro braço, eu daria também o terceiro braço para ser vacinado. Vacine-se quando houver a vacina, porque você não vai virar jacaré. Lembre-se que toda quinta-feira, 9h30, nós temos um encontro marcado aqui na TVT. E lembre-se também que, apesar de tudo, com tudo que estamos vivendo, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,